É o Sorte Face TV no ar com a análise mais quente e a opinião mais forte. Antes de mergulharmos nos detalhes da crise no Fla e no vexame da arbitragem, eu tenho um recado. Quer receber essa análise de alto nível e ficar por dentro de tudo no futebol? Então, a hora é agora. Se inscreve no canal, deixa o seu like pra gente saber que você curtiu, comenta qual foi o maior absurdo da rodada e compartilha esse vídeo com a galera do Zap. A sua participação é o nosso combustível. Crise no Ninho. Filipe Luís sob pressão máxima após derrota e queda da liderança. O cenário atual do Flamengo, sob o comando de Filipe Luís, exige uma análise que vá além do placar de 1-0 contra o Bahia. A derrota na Fonte Nova, somada à perda da liderança para o Palmeiras, expõe uma ferida que vinha sendo mascarada. A fragilidade tática e emocional do elenco em momentos de adversidade. A principal preocupação dos torcedores, expressa nas redes, não é apenas a derrota em si, mas a sensação de que o time perdeu a capacidade de reação e a intensidade que eram marcas do elenco. O técnico, que desfrutava de um crédito quase ilimitado, agora se vê no epicentro de uma pressão que tende a aumentar exponencialmente. A expulsão precoce de Danilo, aos 13 minutos, deveria ter sido gatilho para uma reorganização tática inteligente, mas o que se viu foi a paralisia do planejamento. A escolha de Filipe Luís em sacrificar Pedro para recompor a defesa com Clayton demonstrou uma abordagem excessivamente conservadora, abrindo mão da profundidade ofensiva em um momento em que a posse de bola ainda estava em disputa. Taticamente, o time se fechou em um 5-3-1, mas a execução foi falha, transformando a vantagem numérica do Bahia em domínio territorial e psicológico. Apesar da inferioridade, o time ainda conseguiu criar uma chance claríssima, desperdiçada por Samuel Lino. Esse lance é o microcosmo da ineficácia ofensiva do time. A construção da jogada até chega, mas a fatalidade na finalização ou a escolha errada no último terço tem sido a tônica. Em seguida, o gol de William José, aos 45 minutos, foi uma aula de objetividade do Bahia, que soube explorar a lentidão na transição defensiva e a falta de combatividade de Clayton na entrada da área, selando uma vantagem justa pelo volume de jogo. No segundo tempo, as 3 substituições de Filipe Luís, Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Luiz Araújo buscaram, finalmente, dar amplitude e velocidade ao ataque, subindo as linhas em uma tentativa desesperada de pressão. Contudo, essa pressão se mostrou desorganizada, marcada por erros de passe primários e uma dificuldade gritante em furar o bloqueio bem postado do time de Rogério Ceni. O Bahia, por sua vez, inteligentemente adotou a postura de contra-ataque, assustando em lances como o gol anulado de Michel Araújo. O ápice do descontrole emocional e tático do Flamengo foi a expulsão bizarra de Wallace Ian. O jovem, que entrou para dar um novo gás, permaneceu em campo por apenas 10 minutos, mostrando uma pilhagem desnecessária que culminou em 2 cartões amarelos. Este lance reduziu o time a 9 jogadores e selou qualquer chance de reação. O que mais preocupa é a ausência de um pulso forte no banco de reservas capaz de manter a cabeça dos atletas no lugar, evidenciando que o trabalho de gestão emocional do grupo precisa ser revisto com urgência. Mesmo com 9 em campo, o Flamengo manteve a posse e criou sua melhor chance com o desvio de Léo Ortiz, parado por Ronaldo. Esse momento, embora isolado, mostra o talento individual que ainda reside no elenco. Contudo, o que falta é a estrutura coletiva para que esse talento apareça de forma consistente e planejada. A pressão final, mais na base do abafa do que da tática, foi insuficiente. A derrota é um alerta máximo para a diretoria e para Filipe Luís. A perda da liderança e as mensagens preocupadas dos torcedores nas redes sociais indicam que a lua de mel acabou. O próximo passo de Filipe Luís precisa ser uma reavaliação profunda não apenas das peças que entram e saem, mas da mentalidade com que o time tem encarado jogos decisivos e de como ele pode simplificar a tática para um elenco que, claramente, ainda não absorveu totalmente suas ideias em momentos de crise. A principal lição da rodada é que o Brasileirão não perdoa a instabilidade. Enquanto o Palmeiras, com uma vitória polêmica, assume a ponta, o Flamengo precisa resgatar a confiança e a disciplina tática rapidamente. A torcida não quer só o resultado, quer o desempenho convincente que honre a camisa. Filipe Luís tem a semana para mostrar que tem o repertório para tirar o time dessa fase. CBF afasta árbitros.
A tensão entre vexame e a geladeira vazia da arbitragem brasileira. O comunicado da CBF afastando as equipes de arbitragem de São Paulo X Palmeiras e Red Bull Bragantino X Grêmio é a confirmação oficial de um vexame. A medida, apresentada como técnica e de aprimoramento, é na prática um reconhecimento tácito da incompetência que vem minando a credibilidade do Campeonato Brasileiro. A rodada foi marcada não pelos gols ou grandes jogadas, mas pelas decisões desastrosas que alteraram o resultado dos jogos e inflaram a teoria da má-fé, sustentada por presidentes como Júlio Casares. A série de erros tem sido tão recorrente que a geladeira de árbitros já não surpreende ninguém, mas também não resolve o problema estrutural. O que o futebol brasileiro precisa é de transparência e consistência no critério. A revolta do São Paulo, que viu um pênalti claro sobre Tapia não ser assinalado e uma possível expulsão de Andréas Pereira não se concretizar, é o retrato da fragilidade do VAR em lances capitais. O recurso, que deveria ser a ferramenta da justiça, tem sido o catalisador da polêmica, porque a interpretação humana continua a prevalecer de forma errática. O clássico no Morumbis é um exemplo cabal de como o erro arbitral rouba o protagonismo do espetáculo. A virada heroica do Palmeiras, em um jogo vibrante, foi ofuscada pela revolta tricolor. O protesto formal de Casares, com vídeos e apelos diretos à cúpula da CBF, demonstra que a confiança na comissão de arbitragem está no nível mais baixo. A falta de uma resposta satisfatória e a manutenção de um padrão de erros a cada rodada sugerem que o problema não é a falta de tecnologia, mas a falta de preparo e profissionalismo dos escalados para operá-la. No jogo entre Red Bull Bragantino e Grêmio, o cenário foi igualmente lamentável. O pênalti que decidiu a partida e a expulsão de Kahneman geraram uma indignação gremista fortíssima. As declarações do lateral Marlon, chamando a arbitragem de vergonhosa e acusando a CBF de falta de profissionalização, ecoam um sentimento generalizado de que o Grêmio foi roubado. A contestação não é sobre o erro de campo, que é humano, mas sobre a interferência do VAR que não corrigiu, ou até mesmo agravou, a decisão inicial. A nota oficial da CBF, falando em treinamento, aprimoramento e avaliação interna, soa como um paliativo. O que o futebol brasileiro exige é um padrão de excelência compatível com o maior e mais rico campeonato do país. Enquanto houver a sensação de que árbitros e operadores de VAR estão sendo escalados sem o rigor técnico necessário, as polêmicas serão a regra e não a exceção. É preciso uma revisão urgente na metodologia de avaliação, no treinamento prático e na definição clara e pública dos critérios de uso do VAR. O afastamento, portanto, é uma ação de marketing mais do que uma solução técnica. Ela serve para acalmar temporariamente os clubes e a opinião pública, mas não endereça a crise de credibilidade. Os árbitros afastados voltarão. E a menos que o aprimoramento seja de fato rigoroso e transformador, os mesmos erros voltarão a ocorrer. O torcedor não quer a cabeça do árbitro, quer justiça esportiva e a certeza de que o resultado foi determinado pela qualidade em campo, e não por um apito mal dado ou um monitor mal operado. A grande ironia dessa situação é que, em uma rodada onde o Palmeiras assumiu a liderança graças, em parte, a decisões polêmicas que o beneficiaram, a discussão esportiva de alto nível é sufocada pelo debate sobre arbitragem. O campeonato corre o risco de ser lembrado como o Brasileirão do V.A. Rússio, onde a tecnologia existe para gerar mais dúvidas do que certezas. A CBF precisa urgentemente profissionalizar o setor, investindo em salários dignos, dedicação exclusiva e um modelo de punição e recompensa que incentive a performance de alto nível. O recado final é para a integridade da competição. A cada erro crasso, o Brasileirão perde um pouco de seu valor. A CBF tem a obrigação de proteger o espetáculo, garantindo que a diferença entre a vitória e a derrota seja o talento dos jogadores e não a falha grotesca do juiz. O afastamento é apenas o primeiro passo. A reforma da arbitragem é o passo que realmente importa e que a torcida clama há anos. E aí, pessoal? É inegável. O nosso futebol está em chamas, seja pela pressão em cima do Felipe Luiz, seja pelo descalabro da arbitragem que a CBF finalmente admitiu. Eu quero saber a sua opinião. O Felipe Luiz merece mais tempo no Flamengo? E essa geladeira da CBF resolve o problema da arbitragem, ou é só para inglês ver? Deixa sua voz aqui nos comentários. A gente volta na próxima com mais análises quentes do Sorte Face TV. Não se esqueça, clica no botão de inscrição,
Deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima, e que a bola role, mas que a justiça prevaleça. Análise completa e exclusiva Sorte Face TV. O Brasileirão pegou fogo e a liderança mudou. Nesta edição especial, mergulhamos na crise que se instalou no Flamengo após a derrota de 1-0 para o Bahia e a consequente perda da liderança para o Palmeiras. O técnico Felipe Luiz está sob pressão máxima. Analisamos as decisões táticas controversas, expulsão de Danilo, substituições, descontrole emocional e o recado direto que a torcida mandou para o novo comandante rubro-negro. Mas o principal assunto da rodada foi o escândalo da arbitragem. A CBF reconheceu os erros desastrosos e afastou os árbitros dos jogos São Paulo x Palmeiras e Red Bull Bragantino x Grêmio. Analisamos o protesto de Júlio Casares, as polêmicas do Morumbis, pênalti de Tapia, falta de Andréas Pereira e a indignação gremista. O afastamento é solução ou apenas um paliativo? Assista a análise completa. Comente sua opinião sobre a crise no Fla e os erros da CBF, e ajude o Sorte Face TV a crescer. Deixe o like e inscreva-se.